Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vim trazer aqui uma rápida síntese acerca de um assunto que é bastante interessante, que é a questão da tradição do êxodo bíblico, a qual eu já fiz uns 2 vídeos aí já falei bastante sobre esse assunto, mas hoje eu quero trazer uma ideia, não necessariamente uma ideia, é uma pesquisa que a qual tem até artigo de um arqueólogo bastante renomado chamado Nadav Naman. Ele vai falar acerca desse assunto a qual eu vou falar agora. Porque em primeira mão, a maioria dos pesquisadores do século XX, né, falavam que o êxodo de fato foi uma história real, que realmente aconteceu, não aqueles milagres que estão ali na narrativa, mas sempre se falou que de fato houve essa migração de um povo chamado de Israel saindo do Egito. E hoje se sabe que esse mito não foi necessariamente dessa forma. Porém, o que acontece? A tradição do mito do êxodo, ela nasce no norte. Ela é uma tradição, vale ressaltar, de Israel Norte, tá ok? Ela não é uma tradição do sul, de Judá. Quando esse mito desce para o sul, para Judá, através dos povos que foram refugiados ali em Jerusalém, no ano 722 antes da Era Comum, quando a Síria destrói Israel Norte, é que essas tradições elas vão se fundir, não de imediato, mas há quem diga que vai ser um pan-israelita, né, posterior. Há quem diga que esse processo se deu de imediato, dessas tradições do Êxodo, as tradições de Jacó, as tradições dos juízes, mas há quem diga que esse pan-israelita aconteceu depois, no pós-cativeiro babilônico, no retorno, em 520, em 500 por aí, mais ou menos, antes da Era Comum. Mas, como eu falei, essa tradição ela é do norte, quando ela chega no sul, ela vai haver outras reelaborações, vai haver outras camadas, vai ser colocado Moisés, que na tradição mais antiga não tem Moisés, vai ser colocada a caminhada no deserto, a abertura do Mar Vermelho. Então, essas tradições eram independentes, entendeu? Ela não era uma tradição única. Essas tradições, dessas tradições, você colocaram depois. Moisés, caminhada no deserto, enfim. Então, o mito do êxodo ele nasce no norte. Né? Não vou aqui me ater muito sobre essa questão, porque eu já falei em outros vídeos. Mas em síntese, ela nasce no norte, ali na segunda metade do século X antes da Era Comum. Quando o faraó Sheshonq ele fazia uma campanha militar para expulsar ali os povos nativos que estavam tomando seu espaço da fronteira ali que o Egito dominava. E ele faz essa campanha ali, toma o seu território e de uma hora para outra, o faraó Sheshonq, ou Sesak I, se retira. Ninguém sabe o motivo aparente, ele se retira e fica um vácuo de tempo muito grande, a qual o faraó, os egípcios dominavam Canaã por ali por um espaço de mais ou menos de 300 anos a 400 anos aproximadamente. Então o Egito sempre dominou Canaã por um longo espaço de tempo. Isso está escrito nas cartas Amarna, pela arqueologia, demonstra todo esse contexto que o Egito dominou aquela região por um largo período de tempo. Então o faraó se retira e essa tradição nasce ali em Canaã, dentro da própria Canaã, e ela migra para o norte, para os altiplanos centrais, a qual Israel estava. E esses nativos das terras baixas, esses povos cananeus das terras baixas, levam essa tradição para o norte, a qual Israel estava. E aí se vincula essa tradição. Uma segunda hipótese dessa tradição é a tradição dos Ixos, que é até elaborada por outro especialista, o Redford, que vai dizer que quando os Ixos invadiram ali o Egito, se estabeleceram ali no delta do Nilo, em Avares, e fica mais ou menos no poder os Ixos de 100 a 150 anos, mais ou menos por aí, e se levanta um faraó, Amoses, e expulsa os Ixos até a fronteira da Síria. E através dessa expulsão do Egito, há quem diga também por essa teoria que foi também pode ter tido originado essa tradição da expulsão do êxodo. Só que os Ixos não tem uma ligação direta com o povo de Israel, né? Ele pode ter se misturado depois, mas que é uma teoria. E essa que eu falei sobre a campanha do faraó Sheshonq Sesak, ela é também elaborada pelo Nadav Naman, tá bom? Então é isso, pessoal. A tradição ela nasce em Canaã. Essa opressão, essa escravidão,
ela não nasce necessariamente no Egito, porque essa opressão aconteceu em Canaã. Como eu falei, eu vou colocar aqui abaixo o nome do artigo, para que depois vocês quiserem pesquise por conta própria, tá bom? Do Nadav Naamã, que é um arqueólogo israelense lá de Tel Aviv. Então, pessoal, é isso. Essa tradição do mito do Êxodo e toda essa opressão, essa escravidão, essa opressão do Egito, ela não aconteceu no Egito, mas sim na própria Canaã, compreende? E depois que o autor vai escrever essas tradições, eles colocam, né? Ou ele colocam, sendo no Egito. A fala do Nadav Naamã, ele vai dizer que é porque o autor da narrativa ele já desconhecia essa tradição de que aconteceu em Canaã. E quando ele vai colocar que aconteceu no Egito, é porque essa tradição já tinha se perdido. Porque a tradição oral, com o tempo, ela vai se fragmentando. Ela vai sendo mudada e moldada, né? Então, quando essa tradição vai ser colocada por escrito, por uma grande elaboração, possivelmente ali os sacerdotes do sul do Templo de Jerusalém, essas tradições já estavam fragmentadas, vai haver novas roupagens, vai haver uma tradição de um êxodo dali do faraó Necal, né? Quando Judá ele bate de frente com o faraó, só que o faraó Necal consegue vencer, porque o Egito era muito mais forte. E aí nesse contexto ali de Josias, no século VI, que Josias morre ali em Megido, devido possivelmente uma reunião ali que ele pode não ter aderido a algum acordo com o faraó Necal ali em Megido. E ele deve ter morrido porque aconteceu algum desacordo, né? Então, enfim. Então vai haver essa tradição também nesse período de um êxodo, de um povo migrando, saindo ali dessa opressão de dentro de Canaã, que o faraó se retira dessa opressão de Canaã. Porque o faraó sempre dominou aquela região, né? Então quando ele se retira a opressão, fica tipo um êxodo, uma libertação, né? Outra tradição do êxodo foi também na questão da volta do cativeiro babilônico, ali no século V, quando os sacerdotes e os líderes, né, da classe elite, eles voltam para Jerusalém, por ordem do faraó, por ordem do rei persa. E também vai haver essa história, vai haver também essa tradição. Então perceba que houve vários êxodos no plural, e esses textos agora vão criando novas roupagens, novas tradições. Mas perceba que o êxodo original mais antigo está lá atrás, lá no século X, aproximadamente, a século IX antes da Era Comum, onde essas tradições agora vão ter novas tradições, novas roupagens, vão ter agora novas edições, entende, pessoal? Vai haver essa costura agora, essas conchas de retalhos agora do Êxodo vão tendo novas características de acordo com o chão em que Judá, o povo judeu, vai pisando. Então, mas veja que lá atrás, a tradição mais antiga, ela nasce em Canaã, na própria região geográfica de Canaã, e essa tradição dessa opressão egípcia na própria Canaã ali. E ela é mudada ao longo do tempo de acordo com o narrador ou o autor vai escrevendo com o chão a qual o Judá está sendo pisando e moldado pela qual ele está vivendo. Espero que tenha sido claro. Vou ver se consigo deixar aqui abaixo, né, o nome do artigo, para que depois vocês olhem. Tá bom, pessoal? Então, resumindo em síntese, a tradição do mito do Êxodo ela nasce em Israel Norte, ali no século X, a segunda metade do século X e século IX, antes da Era Comum. E essa tradição é levada para as terras altas pelos próprios nativos, para Israel Norte. É daí que nasce o mito da campanha do faraó Sheshonq, dessa opressão. Ele se retira de Canaã, ninguém sabe o motivo, e ficou tipo uma libertação desses povos nativos de Canaã. Israel também estava inferido no meio. Mas, como Israel estava no norte, os altiplanos centrais, ele não sofreu tanto essa opressão porque ele estava mais no norte. A opressão foi mais nas terras baixas, de acordo com Israel Wittgenstein. Então é isso. A tradição ela aconteceu no próprio ou na própria Canaã. Tá bom? Certo? Até mais. Até a próxima.